O nosso evangelho dessa nossa vigília pascal de 2026 é Mateus 28, de 1 a 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. É muito importante essa observação quanto ao primeiro dia da semana, na introdução já do texto do Evangelho. Pois nele deu-se o que o mundo desconhecia, o que as lideranças judaicas desprezaram e os gregos não entendiam, pois o morto da cruz, o abandonado por Israel como maldito, aquele que se fez escândalo segundo os líderes judaicos e loucura para os gregos, apresenta-se agora vitorioso, ressuscitado. Pois bem, esse é o dia da ressurreição de Jesus, o dia da plenitude do sábado da primeira aliança, o dia da vitória sobre a morte, o pecado e o mal. Quer dizer, venceu o pecado e o diabo quando esteve crucificado, imolado ali na cruz, o cordeiro imolado, e agora a morte ressuscitando. O dia da nova e eterna aliança, portanto, o dia da liturgia cristã, do encontro na casa de Deus para ouvir a palavra da salvação, da vivência fraterna, da Eucaristia e oração, o dia da nova criação, o permanente dia da Igreja. Pois bem, esse dia agora precedido por essa noite maravilhosa da Páscoa. Quero trazer para você algumas observações antes de continuar a reflexão do texto do Evangelho. Essa é a noite mais importante, a noite da Páscoa da ressurreição do Senhor. No entanto, tivemos outras noites importantes. Lá no Antigo Testamento, a noite da criação, a noite do sacrifício de Abraão, a noite do Êxodo. No Novo Testamento, podemos citar ainda a noite do Natal e a noite do Getsemane, até chegar a esse momento na vigília pascal. Pois bem, nessa noite se dá a verdadeira passagem. Que passagem é essa? Bom, passagem, Páscoa, ela encontra sua figura, tipo, sombra no Antigo Testamento. Já sabemos que o Antigo Testamento se volta para o Novo. E no Novo, agora, aquilo que foi figura, tipo, sombra, encontrou sua realidade, seu cumprimento no Novo Testamento. A passagem lá do Antigo Testamento podia ser vista como, por exemplo, quando passa o anjo exterminador para destruir os primogênitos dos egípcios, mas também a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho, podemos dizer ainda, da escravidão do Egito para a terra prometida. Portanto, é uma passagem
já sinalizadora do que vai acontecer depois, mas marcante na vida da raiz, na vida da figura, que é o caso da primeira aliança. Em Jesus Cristo se dá a passagem da morte para a vida. O que vai também ser importante para nós é que vai ser a passagem do pecado para a graça. Em nós, em Cristo, ele sai da morte para a vida. Em nós, do pecado, que causa a morte, para a graça de Deus. É esse que ressuscita, que passa da morte para a vida, é o Cordeiro imolado da cruz, podemos chamá-lo de o Cordeiro Pascal, que tem seu sinal no Antigo Testamento e também a sua realização aqui no Novo. Observe que lá no Antigo Testamento o Cordeiro era sem defeito, imolado, e o seu sangue, passado nos umbrais das portas, como aquele sinal de salvação para os primogênitos de Israel. E depois era comido em família. Agora é Cristo inteiro, que não teve suas pernas quebradas. Ele que é o Cordeiro perfeito, perfeito na sua condição física e perfeito porque, de fato, não é simplesmente um homem, é Deus e é homem, Deus que se fez um de nós para nos conceder a graça da salvação. O seu sangue agora é redentor, o sangue derramado para nos redimir. Portanto, é o Cordeiro perfeito que nos redimiu do pecado e como lá atrás era comido em família, Cristo, agora o Cordeiro, é alimento de vida eterna, a Eucaristia, um dado para ser explorado mais ainda na celebração de Corpus Christi. Pois bem, o Cordeiro Pascal, Cordeiro imolado, Cordeiro perfeito, ressuscitou. E essa ressurreição, qual é o sinal que nós temos no Antigo Testamento? Olha, no Antigo Testamento, a ressurreição é mais tida como justiça de Deus. Isso no texto de Jó, que eu vou trazer aqui para você. A doutrina sobre o futuro trata do último dia, para entender a ressurreição. Somente em 3 momentos importantes, vamos dizer assim, a gente tem algo que indica mais de perto a ressurreição. Ezequiel 37, quando fala da visão dos ossos secos, para lembrar os judeus escravos na Babilônia e que iam ser preenchidos, tudo voltando ao normal, no retorno para casa. Pois bem, vamos chamar aqui de uma ressurreição metafórica, o que ele está fazendo, porque, na verdade, ele está se preocupando com aqueles que estão mortos, entre aspas, os que estão escravos na Babilônia e vão poder retornar para casa. Também temos Jó 19, de 25 a 26. E aqui nós vamos encontrar o sentido de justiça de Deus, a ressurreição como essa justiça de Deus, porque ele intui que Deus não abandonará o justo no abismo. Então, se está no abismo, Deus vai tirá-lo de lá. É o justo. Então, não vai permitir que ele fique naquela situação. Então, uma ideia da ressurreição. O texto mais claro sobre a ressurreição é Daniel 12, 2. É o texto mais explícito. Muito claro, parece que já estava quase que no Novo Testamento. Eu vou pegar aqui o texto, Daniel 12, 2. Diz o seguinte: e muitos daqueles que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia eterna. Então, claro, o texto de Daniel 12, 2. No Novo Testamento, a ressurreição não tem a noção de justiça de Deus simplesmente, doutrina sobre o futuro, no último dia, mas já é algo iniciado em Jesus Cristo, que é o já e o ainda não que está ali. É uma resposta definitiva à humanidade. E a ressurreição aqui, no Novo Testamento, já é um fato histórico. A ressurreição assim, ela acontece em Deus.
mas temos os sinais históricos, porque é real, é verdadeiro. Então, alguns sinais que a gente vai poder meditar durante toda a oitava da Páscoa. Por exemplo, o túmulo vazio é um sinal. E aí, interessante a imagem de São Mateus, né? Quando o túmulo de Jesus se abre também para todos os que estavam na região dos mortos. Pois bem, o túmulo vazio. O outro dado são as aparições de Jesus Cristo. Ele, de fato, aparece, marca, toca os seus discípulos. O outro, a releitura da Sagrada Escritura, que esses mesmos apóstolos vão fazer quando cheios do Espírito Santo, certamente. E poderíamos acrescentar um quarto ponto aqui, que é o próprio testemunho deles. Cheios do Espírito, eles se lançam sem medo, não é? Na pregação do Evangelho, no anúncio de Jesus Cristo morto e ressuscitado, inclusive para aqueles que mataram Jesus. Eles vão enfrentar o Sinédrio, eles vão enfrentar o Império Romano, eles vão enfrentar o mundo. Essa prova é importantíssima, porque eles não correm atrás de poder, de dinheiro, de riqueza, de nada disso, não é? Eles largam tudo, inclusive o lugar deles, a terra deles, para sair pelo mundo pregando o Evangelho com alegria, sem ter nada. Então, isso é um ponto fortíssimo, né? Então, podemos ver isso já a partir dessa noite. Pois bem, voltando ao texto de Mateus, podemos dizer que, diferentemente de Marcos e Lucas, Mateus, falando dessa ressurreição, diz que as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, foram ver o sepulcro. Para Marcos e Lucas, elas foram ungir o corpo de Jesus. Certamente não estão ali porque acreditam na ressurreição, mas ainda cheias de preocupações humanas, familiaridade, afeto. Mateus torna a cena apocalíptica. Descreve um terremoto que indica o dia de Deus. Depois vê-se um anjo descido do céu, sinal da presença divina. O anjo rola a pedra e senta-se nela, sinal de que Deus reina sobre a morte, vence-a, destruindo sua ação sobre Jesus. Assentado sobre a rocha, sinaliza para Deus assentado no seu trono. Daniel 7, 9. A aparência do anjo indicava a realidade divina, pois lembrava Jesus na transfiguração. A aparência como relâmpago e vestes brancas. Além disso, como em toda manifestação divina, a reação diante de Deus expressou-se com atitude de temor e tremor. Os guardas, por sua vez, permaneceram como estátuas inertes e quase sem vida. Não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado, disse o anjo. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. O anjo fala às mulheres e não aos soldados. Não ter medo, pois Deus tomou a iniciativa de mostrar-lhes a verdade para além do que elas entendiam e que superaria toda e qualquer forma de tristeza e rapto de corpo. Em seguida, revela-lhes algo mais do que elas procuravam, pois intencionavam um corpo e agora podem perceber o sinal do milagre da ressurreição. Ele não está aqui, ressuscitou. Aquele que foi crucificado agora reina vivo. É ele mesmo, mas em estado de glória. Vinde ver o lugar em que ele estava, quer dizer, vinde e tomai conhecimento do sinal da vitória. Ele já havia anunciado sua ressurreição. De fato, ressuscitou, como disse. Agora, ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Depois de ver o sinal do sepulcro vazio, quer dizer, de tomar conhecimento da ressurreição, ide e anunciai. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Ali não é mais o lugar do cristão. Não se deve mais buscar o corpo, apegar-se aos mortos. Deve-se sair depressa da região da morte. O sepulcro simboliza o apego ao mundo, à realidade material, os afetos pessoais, as necessidades próprias da história.
É preciso deixar o túmulo de si mesmo, da família, de tudo aquilo que impede ir pelo mundo proclamando o ressuscitado. Ao fazer isso, aquelas mulheres receberam a visita repentina de Jesus, trazendo-lhes alegria. Alegrai-vos, disse ele. Agora, em terreno novo, no âmbito da fé no ressuscitado, elas o adoraram, reconheceram-no como Senhor. O gesto de abraçar os pés indica a realidade do mensageiro, que anuncia a paz e a alegria da salvação. A partir desse encontro com o ressuscitado, o Senhor vitorioso, elas receberam a missão de ir aos demais para anunciar a presença do Salvador entre eles. Sem medo e com grande alegria, elas anunciaram a aurora da salvação, a aurora de um mundo novo. Pois é, elas agora estão anunciando o Cristo, que é primícias, como diz São Paulo em 1 Coríntios 15, é o primeiro. Então agora proclamando aquele que venceu o pecado que produz a morte. Cristo venceu o pecado, ressuscitado venceu a morte. Pois bem, a ressurreição revela que, sendo a morte vencida, o pecado foi perdoado, pois a vida venceu de verdade. E é interessante porque isso é importante para a nossa espiritualidade. Cristo varou a morte, atravessou a morte, ressuscitando. Então, a morte não teve força contra ele. Então, o pecado que causa a morte foi enfraquecido. Observe que ele ressuscitando, ele estando vivo, então o pecado foi eliminado. O pecado foi, de fato, perdoado. Agora sim, com a ressurreição de Cristo, o Pai está dizendo para aqueles que colocaram Jesus na cruz como maldito, que ele não era maldito. Que colocaram-no na cruz como mentiroso, não, ele é a verdade mesmo. E o Pai aceitou o Filho, o sim do Filho. O Pai derrama o seu Espírito sobre o seu Filho, ressuscitando. Israel agora tem que chorar o que foi feito, do ponto de vista histórico, porque do ponto de vista teológico, todos nós temos que chorar por causa dos nossos pecados. Porque por nossos pecados, por causa deles, Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós. Pois bem, agora, ressuscitado, corpo espiritual. Não reanimação de um cadáver. Isso aconteceu com Lázaro, filho da viúva de Naim, com a filha de Jairo, não é? Aquele mesmo cadáver que estava ali recobrou a vida novamente, é uma reanimação. Então aquele corpo voltou e depois morreu, né, novamente. Cristo não. Aqui há uma transformação do ser humano. É corpo real, mas também espirituado. É o corpo da cruz, o mesmo corpo espirituado. Ele agora pode passar pelas paredes, pode passar por tudo. Não depende mais da lei do tempo, do espaço. Cristo, portanto, ressuscitado, vitorioso, está no meio de nós. Então, Cristo venceu, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço. Feliz Páscoa!